Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Lucas 7. Vamos ler a partir do 11, que vai falar que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E vai falar assim o 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todo se apoderou temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar que essa mulher, ela já tinha perdido muito. Essa mulher, ela já tinha perdido, né, o seu esposo, e o que lhe restava agora, né? Esse filho, que era um filho único, né? A Bíblia, ela deixa bem clara, né, que ela só tinha esse filho agora. Mas esse filho também veio, né, a falecer. E a dor dessa mulher, né, é inimaginável. Não tem como, né, nem descrever o tamanho da dor que essa mulher estava sentindo ali. Mas a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele marcou um encontro com essa mulher. A palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele foi, né, a esta cidade, né, chamada Naim. Então, quando fala Jesus foi, Jesus já sabia, Jesus já tinha marcado um encontro com essa mulher. Ela ainda não sabia, mas o Senhor já tinha marcado esse encontro para entregar aquele milagre que ela achava, né, que não tinha mais jeito, que estava tudo acabado. E através dessa palavra o Senhor fala conosco, né? Não importa o quanto que você já perdeu. O Senhor, ele chega na hora certa, no momento certo, e ele restaura e ele restitui, assim como ele fez aqui na vida, né, dessa mulher, dessa viúva. A palavra do Senhor vai falar que Jesus, quando ele viu, né, essa mulher ali chorando, a palavra do Senhor vai falar que ele moveu-se de íntima compaixão por aquela mulher. O Senhor, ele teve compaixão daquela mulher e ele falou: não chores. Mas como é, né, que a pessoa não vai chorar? Ela só tinha aquele filho, ela não tinha mais nada nem ninguém. O esposo já tinha falecido e agora só tinha esse filho que também faleceu. Mas quando Jesus, ele marca o encontro, ele chega, né, no nosso cenário, o nosso cenário não fica da mesma forma, porque a palavra do Senhor vai falar aqui que quando Jesus chegou, que ele parou ali, né, junto àquele povo, e ele viu aquela mulher chorando, ele ali consolou aquela mulher e ele tocou ali, né, no esquife onde o defunto estava ali, e a palavra do Senhor vai falar que Jesus disse, né, para o jovem: levanta-te. E quando Jesus chega, que ele libera uma palavra, o seu cenário, né, que antes era de morte, era de sequidão, era sem esperança, o Senhor restaura, o Senhor traz à vida novamente aquilo que está morto. E através dessa palavra o Senhor fala conosco, né, que Ele ainda continua sendo o mesmo. Aquele que traz, né, à vida aquilo que está morto, que restaura, né, aquilo que você já deu como perdido, aquilo que você já nem tem mais esperança, né.
de restauração, de salvação. Mas o nosso Deus, quando ele chega, o cenário não fica como estava. E a palavra do Senhor vai falar que quando ele libera nessa palavra sobre a vida desse jovem, ele levanta e o Senhor, ele levanta e assentou e começou a falar, a testificar ali, que o Senhor tinha trazido vida novamente ali naquele cenário. E ele começou a falar e o Senhor o entregou à sua mãe. Então o Senhor, ele tem o poder, de nos entregar com vida, restaurada aquilo que estava morto, aquilo que aos nossos olhos, já estava perdido. Mas o nosso Deus, ele tem salvação, ele tem restauração, ele tem vida para esse seu cenário que está morto. E a palavra do Senhor vai falar, que de todos ali, que estavam, se apoderou, um temor. E eles glorificavam a Deus. Por quê? Porque viu que Deus fez grandes coisas na vida daquela mulher. Que aquela mulher ali, ela estava tão sem esperança. Aquela mulher, ela estava em uma situação assim que não tem como nem descrever, a situação que essa mulher estava. Mas o Senhor marcou um encontro aqui com essa mulher e o Senhor mudou, a vida daquela mulher. E penso eu que o que passava, na mente dessa mulher, o que será de mim agora? Se a minha única esperança foi perdida, que era o seu filho. Ela já era viúva, ela já ia depender desse jovem, daqui a alguns anos. E ali quando ela viu, esse jovem morto, sem vida, ela deve ter pensado, para mim acabou também, Acabou a minha única esperança. Eu não sei, como é que está o seu cenário? O que está, morto na sua vida, assim como na vida, dessa viúva. Mas através dessa palavra aqui, o Senhor fala conosco que aquilo que você pensa que acabou, que não tem mais jeito, que está morto, que não tem mais como ser restaurado, o Senhor, ele tem poder com apenas uma palavra, porque o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não operou só lá no passado, mas o nosso Deus é o Deus, do presente e do futuro. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Nós só precisamos crer e colocar na mão do Senhor, porque quando cremos e colocamos na mão do Senhor, ele tem poder de trazer vida, de restaurar aquilo que você já tinha dado, como perdido, que não tinha mais jeito, porque a situação, mais difícil era dessa viúva aqui, porque era um caso ali de morte, ela não tinha mais, esperança nenhuma, porque não era apenas uma restauração, era uma vida ali, que tinha se perdido aos seus olhos. Mas quando o nosso Deus, ele marca encontro, ele mostra que ele tem o poder para trazer a vida, até mesmo aquela área da sua vida, que você já deu como morta, que você já perdeu a esperança e acha que nem tem mais jeito, para ela. Mas através dessa palavra que o Senhor nos mostra que não tem área, morta na nossa vida, no nosso cenário, que ele não seja capaz de restaurar e trazer a vida novamente. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, porque cremos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que restaura, que transforma, Senhor, que traz à vida novamente aquilo que já damos como morto na nossa vida. Gratidão por mais um dia, Pai, de vida, de saúde na tua presença, Senhor, e desde já eu quero te pedir que quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, e que também o Senhor venha estar suprindo toda a necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.